Uma dessas três questões são coisas que você gostaria de resolver? Primeira, você sempre vive relacionamentos problemáticos que parecem se repetir sempre, não importa o que você faça? Segunda, você parece estar perdendo oportunidades que aparecem para outras pessoas, mas nunca para você? Terceira, você precisa estar sempre comprando e consumindo, você precisa ter sempre o último modelo de celular, por exemplo, ou a roupa, o sapato da moda, mesmo que isso te deixe com dívidas, te complique a situação na vida. A gente vai responder um pouco dessas questões, ou pelo menos mostrar o caminho para as possíveis resoluções desse problema no vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos para você que quer viver melhor, para você que quer maior paz, mais liberdade, mais alegrias. A gente vai fazer então 10 reflexões bastante fortes, bastante profundas, que vai te ajudar praticamente em tudo. Tudo na vida. Melhorar relacionamento, diminuir conflitos, ter mais paciência, ter mais autocontrole. Então essa série de vídeos tem como base esse livro aqui, do James Hollis, nessa jornada que chamamos Vida. E o que a gente vai falar aqui então tem como base esse livro e minha experiência pessoal com relação às questões que a gente vai trazer aqui, certo? E é sempre bom lembrar, embora aqui a gente possa iniciar questões até um pouco profundas e tal, é sempre só o início, é só aquela fagulha inicial. Para você se aprofundar nelas e de fato conseguir resolver questões, eu sempre recomendo, nesse caso, por causa desse livro especificamente, buscar a ajuda de um psicólogo, tá? Um psicólogo bom, para que você possa aprofundar nessas questões e de fato alcançar o sucesso nessas áreas. Resolver isso sozinho é muito complicado, muito complexo. Aqui a gente só traz a fagulha inicial, que é o conteúdo desse livro também. Joia? Bom, falando em psicologia, falando em psicólogo, é sempre bom lembrar que a gente tem uma história na humanidade de filosofia, de teologia, de psicologia, e as sacadas, o conhecimento que vieram nessas áreas, da filosofia, da teologia e da psicologia, embora sejam grandes, sejam bastante importantes, eles ainda não conseguem responder o grande mistério da vida. São três questões: quem somos, o que nos guia e a quem servimos. Você consegue responder essas questões assim de lambuja, de uma vez, sem parar muito para pensar? Aliás, mesmo parando muito para pensar, é muito importante que a gente abandone a nossa fantasia de controle, aceitarmos que somos um mistério, que a gente faz parte de uma coisa maior, que a gente faz parte da teia da vida, que tem vontade própria, que tem seus objetivos próprios. É muito egoísmo da nossa parte pensar que a gente é o centro do universo, que somos tudo foi feito para nós e controlamos tudo. Tá bem longe disso, Bem ao contrário disso. Mas à medida que a gente aceita que fazemos parte desse mistério, mais perto do coração das coisas a gente fica. Então, quem quer que tenha descoberto o poder do inconsciente sabe que não é mais senhor da sua própria casa. Ou seja, vou fazer uma analogia cristã aqui, católica, cristã em geral, mas é só uma analogia, então não se assuste se você não tem esse credo, não tem nada a ver com a religião, tá joia? Meu computador apitou aqui, mas vamos continuar. Aquela questão: ao Pai o poder, ao Filho a honra, ao Espírito a glória, não a nós. Lembrar que as coisas vêm de fora, A vida, a grande teia da vida, ela se move sem a gente nem sabe muitas vezes, ou quase nunca, a razão das coisas. Então é bom entender isso, entender que a gente faz parte desse mistério, que a gente faz parte dessa grande teia, certo? E quando nossa consciência, então, é confrontada por tudo que não é consciente, ela então aumenta. Ou seja, quando a gente entende que a gente faz parte desse mistério e a gente começa a entender um pouco dessas coisas que eram inconscientes a nós, que a gente não tinha consciência delas, que estavam dentro do nosso interior, a gente começa então a entender que fazemos parte de fato de algo maior e a gente se expande, a nossa consciência ela aumenta. Então, entender isso não é algo ruim, muito pelo contrário, tá?
À medida que a gente entende o tamanho desse mistério, quão grande é esse mistério, mais a maior a chance da nossa consciência também aumentar, da nossa compreensão com relação à vida, com relação ao mundo, com relação às coisas. Então a ideia mais errada é aquela de que estamos no controle de qualquer coisa. Na verdade, você serve quase cegamente a um mito autônomo. Você serve a qualquer história de vida que te trouxe até aqui. Ou seja, o seu passado, seus traumas, as suas questões de vida, que você vivenciou, sua família, sua cultura, você serve a isso e não isso serve a você. É muito o contrário. Você não está no controle. Então, a primeira coisa que a gente entende para resolver essas questões, eu fiz 3 perguntas ali no começo do vídeo, para você tentar resolver essas questões, é entender que você não está no controle, mas que existem ferramentas, complexos agindo em você. Agindo na sua vida ou vivendo a sua vida por você, muitas vezes. Eu disse essa palavra complexo. O que seria um complexo? É um subsistema mitológico. É uma experiência pessoal somada a uma ideia. Uma coisa que você viveu com base em ideias, com base em morais, em costumes. Então você junta essas duas coisas e você cria um complexo. Um complexo no sentido de um algo interior inconsciente que está agindo em você. Parece meio complicado, mas vamos continuar conversando porque tem vários exemplos aqui, então fica mais fácil de você entender do que eu estou falando. Joia? Quando eu falo em complexo, a gente fala muitas vezes em sofrimento, em questões que nos trazem dor. E é bom sempre lembrar que sofrimento não é doença. O contraponto normal da felicidade é o sofrimento, a tristeza. Então essas coisas fazem parte da vida, é bem normal. O problema, a doença vem de fato, se torna algo patológico, quando esse complexo, quando a gente pensa que não possui esse complexo que a gente de fato tem. Um problema que a gente tem, uma questão anterior ali do passado que a gente tem, que nos move, que nos faz viver, que nos dá razão à vida, e a gente não sabe disso. Então, quanto menos a gente sabe sobre isso, e aquilo está agindo na gente, mais chance daquilo se tornar alguma coisa patológica e complicada. Então, os complexos, eles basicamente são derivados de ou um conflito moral interno, ou da aparente impossibilidade de afirmar a totalidade da própria natureza. O que eu quero dizer com isso? Bastante complexo falar. Complexo. Bastante complexo falar dessa forma, explicar isso assim. Basicamente, quando a gente tem um conflito moral, ou seja, a gente sente que alguma coisa, a gente gostaria de fazer alguma coisa, mas a sociedade diz não. A sociedade diz que não está certo, ou uma crença pessoal diz que isso não está certo, seja vinda da nossa família, dos nossos pais, seja vinda às vezes da religião, por exemplo. Isso pode gerar um complexo, pode gerar um momento de trauma, uma coisa no passado assim de que eu vou ser rejeitado se eu não pensar assim ou se eu não agir dessa forma. Muitas vezes a gente tem de fato que seguir algumas regras, algumas normas por serem sociais, outras por serem de fato a coisa certa a fazer. Então muitas vezes essas questões morais podem ser a coisa certa a ser feita, mas o nosso desejo interior mais animal às vezes deseja uma coisa contrária a isso. E muitas vezes a gente quer reprimir isso, basicamente dizendo que isso não existe. Esse é o problema. E aí a gente tem um complexo gerando e agindo ali inconscientemente na sua vida. Então o problema é quando você tem essa questão, que pode ser um conflito moral, por exemplo, e você tenta dizer que isso não existe. Não, eu sou melhor do que isso não existe, eu sou uma pessoa assim, assim, assado, mas ele está lá, ele está agindo, isso pode gerar, inclusive, comportamentos muito complicados na sua vida. Comportamentos até, às vezes, criminosos. Mas não vamos chegar tão longe assim. No segundo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a sombra, aí a gente dá alguns exemplos mais específicos disso. Deixa eu só introduzir esse assunto dessa forma, e aí a gente continua se movendo para o próximo assunto. Então, normalmente esses complexos,
complexos e valores que a gente tem, eles vêm de experiências passadas nossas. Ele vem do nosso passado. Então, basicamente, isso quer dizer que escolhas passadas na nossa vida, elas nos dominam hoje. Ou seja, as coisas que eu faço hoje, elas estão baseadas em questões que aconteceram comigo, que eu vivi ali no passado. Seja um trauma familiar, seja uma questão mais específica que me impressionou, que foi forte o suficiente para gerar esse comportamento em mim que é inconsciente, de certa forma, e que está relacionado a um momento passado, a um valor que eu adquiri no passado. Então, isso basicamente quer dizer que as coisas que você faz hoje, elas estão relacionadas a alguma coisa que aconteceu lá no passado. Não é uma escolha sua de hoje. Aí que tá, isso que é interessante. Então, tomar consciência disso, né, tomar consciência desses complexos, das suas verdades, é apenas parte da solução. Os complexos, eles são parte da nossa história e por isso eles não vão embora. Então não adianta só tomar consciência. Tem outras coisas que a gente precisa fazer, a gente vai falar disso agora, daqui a pouquinho. Então, os complexos eles não vão simplesmente embora. Não adianta eu entender que aquela questão, aquele trauma do passado gerou medo em mim hoje, por exemplo, e parar aí. A gente precisa ir muito além disso. A gente pode vencer esses complexos, por exemplo, ou com novos complexos que substituem o anterior, ou seja, novos traumas, novas experiências, novos medos que podem se sobrepor àquela experiência anterior, aquele complexo anterior, mais forte, né? Ou a gente redistribuir essa energia, a gente tentar transcender isso. Um complexo, então, ele pode ser superado se ele for vivido ao máximo. E aí que está o problema, porque viver uma história passada nossa, viver um medo passado nosso, que nos move muitas vezes de forma inconsciente, viver isso ao máximo quer dizer sofrer ao máximo. A gente escolhe sofrer aquilo de novo, de uma maneira consciente, e por isso que eu falei do psicólogo lá atrás, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Mas esse grande sofrimento é necessário para que você possa viver imensamente ao máximo essa experiência novamente. E dessa forma conseguir transcender essa experiência. Mas muito cuidado a fazer isso. Não é uma coisa que você faz sozinho. Ok? Então, você vai precisar aceitar os seus conflitos morais. Aceitar aquilo dentro de você que talvez você não queira aceitar. Aceitar aquela forma de pensar que você tem lá no fundo, que você está escondendo ela de você mesmo. Porque você não tem forças para aceitar aquilo. Tá? Você vai precisar viver isso de forma mais consciente. Então precisa trazer, é como se um submarino emergisse ali do mar e aparecesse. Então você tem que trazer esse complexo, essa questão, esse medo seu anterior para a superfície, para que você olhe para aquilo, encare aquilo, entenda quem você é, seja aquilo a pior coisa do mundo talvez para você. E por isso que é difícil encarar isso, principalmente sozinho. Mas é preciso. A gente tem que buscar a redenção. Não é você dizendo para você que aquilo não existe em você enquanto existe, que você se supera. Só buscando a redenção que a gente consegue fazer isso. Então, se você quer entender aonde você tem um problema, onde você tem um complexo, onde você tem um medo que te paralisa, um medo que está tomando conta de você, que está tomando as decisões por você, você precisa responder a seguinte pergunta: onde você está mais preso na sua vida? Onde você está mais preso na sua vida hoje? O que te prende hoje? Quais são as coisas que quando você olha para elas você encontra problemas, você encontra limites, que você não consegue ir além daquilo? Pode ser coisa simples, desde uma situação de timidez extrema que esteja te parando, te impedindo de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, até questões muito mais complexas do que isso. E são várias, né? Não é uma coisa só, não é um onde só.
São vários. A gente precisa parar para pensar nisso. Não é uma coisa simples a ser feita, mas é uma coisa extremamente necessária de ser feita. Sob a superfície de qualquer assunto, há um conjunto de fios que conectam a um lugar do passado. Então, sempre que você tem essa questão que te prende na vida, você imagina ali vários fios conectando a uma coisa que aconteceu no passado, ou uma questão que você traz consigo lá do passado. E para se libertar, você tem que trazer à tona a carga afetiva desse momento do passado. Você precisa sentir aquilo de novo, sofrer de novo esse processo. E sofrer ao máximo, entender aquilo, olhar de cara e encarar a sua sombra. E é por isso que a gente resiste ao crescimento normalmente. Você acha que as pessoas se conformam com estar onde elas estão e entram, né, num certo conformismo com a vida, mesmo não sendo tão bom, mesmo tendo problemas, à toa? Claro que não. A gente faz isso meio que para se preservar. Se preservar do medo, se preservar do sofrimento, de viver aquele medo, de viver aquele trauma, de viver aquela questão, de reviver aquela memória lá do passado, que muitas vezes a gente nem lembra conscientemente, mas precisa trazer para a consciência. Isso é um processo. A gente não faz isso sentando e pensando de um dia para o outro. E por isso, uma ajuda profissional muitas vezes vai ser necessária, não tem jeito. O poeta W.H. Auden, ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui o pequeno pedaço do poema dele. Preferiríamos ser arruinados a modificarmos-nos. Preferiríamos morrer em nosso temor, a escalar a cruz do presente e deixar que nossas ilusões morram. Que é uma grande verdade. Eu acho que a poesia traz, a arte em geral, ela consegue trazer essas questões da alma humana à tona, ela consegue nos fazer pensar sobre as coisas que de fato acontecem profundamente dentro do nosso interior. Preferiríamos ser arruinados a modificarmos-nos. A gente prefere, às vezes, aceitar uma vida medíocre, ruim, do que a gente ter que mudar, porque mudar dói, mudar é difícil. A gente quer deixar as coisas como estão. Mas tá ruim. A sociedade tá ruim. Mas a gente é conservador, a gente quer deixar do jeito que tá. Ou até voltar para pior. Mas é melhor a gente deixar como está, por pior que seja, por piores as consequências que isso possa trazer pra gente, do que a gente mudar. Mudar dói. Mudar significa encarar traumas, encarar questões do nosso passado que vão nos fazer sofrer muito nesse processo. Preferiríamos morrer em nosso temor a escalar a cruz do presente e deixar que nossas ilusões morram. A gente prefere morrer do que desmascarar as nossas ilusões e olhar para a verdade, olhar para a vida como ela é, nua e crua, olhar para a gente mesmo como a gente é, por mais assustador que isso seja. A voz do presente, a voz do passado, eu falei presente, misturei aqui. A voz do passado, ela é normalmente arcaica e sussurra nos nossos medos primitivos. Geralmente lá da infância, né? Vem lá dos nossos momentos primordiais na vida, na infância principalmente. Então, exemplos de medos que a gente pode ter nesses casos. Se eu agir assim, eu vou perder o amor de uma pessoa querida. Eu vou perder a atenção de uma pessoa querida. Se eu disser o que eu penso, você vai rir de mim, ou você vai me punir. É esse o tipo de medo. Tá? São medos que a gente encara na fala de uma criança, porque eles foram gerados, geralmente eles foram gerados quando éramos crianças, quando tínhamos idades muito baixas, né? Às vezes até um dígito só,
1, 2, 3, 4, 5 anos de idade, 6, 7, 8, enfim. Quanto mais novos, mais provável desses medos terem sido gerados lá. Mas eles podem ser gerados em qualquer momento da vida também, obviamente, dependendo do nível e da força dessa questão. Uma vida de integridade, então, ela vai requerer que neste mundo, neste tempo, neste lugar, eu aprenda a escolher em vez de se submeter aos ditados de medos arcaicos. É importante que neste mundo, neste tempo, neste lugar, eu escolha, eu tenha as minhas decisões, do que eu haja de acordo com esse medo, muitas vezes inconsciente. Mas se eu quiser, por exemplo, ter uma vida íntegra, honesta, de verdade, eu vou precisar fazer escolhas que muitas vezes, ou algumas vezes, vão ser escolhas que vão contra esse instinto que você adquiriu ali por causa desse trauma, desse medo, dessa questão do passado. Então você imagina, se eu disser o que eu penso, vão me punir. Ou se eu disser o que eu penso, vão rir de mim. Vamos imaginar que esse seja o seu medo. Vamos imaginar que você precise dizer o que você pensa para ajudar alguém. Ou que você precise dizer o que você pensa para ajudar a si mesmo, para ser justo com outras pessoas. E muitas vezes você não vai fazer isso porque você não tem essa capacidade. Um exemplo mais concreto. Quantas pessoas você conhece que para no meio da rua para ajudar uma pessoa com necessidade? Às vezes um mendigo, às vezes parar mesmo, conversar, ajudar. Porque na maioria das vezes você tem medo disso, você tem vergonha do que as pessoas vão pensar. E isso, falando isso em voz alta, claramente, parece uma coisa extremamente infantil mesmo. Porque é porque são medos arcaicos, são medos que vêm lá da infância, lá de trás. E quando a gente começa a trazer isso para a consciência e encarar isso, muitas vezes a gente vai até achar risível aquilo. Nossa, eu tinha medo disso. Aliás, tenho. E esse é um caminho para você transcender essa questão, para você ir além dessa questão e poder, enfim, se tornar uma pessoa melhor, crescer e superar essa questão. Então, relacionar-se com medo é um ato de liberdade. Se você não tiver coragem, se estiver com medo, vai lá e faz com medo mesmo. Esse é o conselho que a gente sempre dá nessas questões. Porque muito provavelmente isso está te prendendo, está te limitando. Isso está tirando oportunidades para você. Então vamos voltar lá para o começo desse vídeo, em que eu dei 3 exemplos. 3 questões que podem ser, uma delas pode ser um problema seu. Uma delas, por exemplo, é a questão de você não ver oportunidades aparecerem para você que você vê aparecerem para outras pessoas. E às vezes pessoas até um pouco mais próximas de você. Muitas vezes isso não está acontecendo justamente porque você tem medo de assumir ou de enfrentar uma situação que essa outra pessoa para a qual a oportunidade aparece não tem medo. E esse medo muitas vezes vem lá da sua infância, lá do passado, de um momento anterior, em que você basicamente tinha um medo desse tipo, né? Se eu disser o que eu penso, você não vai gostar mais de mim. Entendeu? É bem por aí a questão. Então, a gente precisa transcender as nossas experiências e medos arcaicos. A gente precisa ir além, a gente precisa construir uma continuação para a história. Porque essas histórias não vão embora da gente. Não existe, quero expurgar isso, quero tirar isso de mim. Não é assim que funciona. Essas questões vão continuar existindo dentro da gente. Muitas vezes, mesmo tomando a consciência de que elas existem, elas vão continuar agindo na nossa vida. Então não adianta só tomar consciência delas. A gente tem que enfrentá-las, viver intensamente aquilo e conseguir transcender esse momento. Então um exemplo disso, naquele pensamento, se eu fizer isso, eu posso perder a sua aprovação. Vamos dizer que esse seja o medo original, né? Se eu fizer isso, eu agir dessa forma, eu vou perder a sua aprovação. Aprovação na minha mãe, no ente querido, sei lá. Tá? Se eu perco a sua aprovação, aí que vem a transcendência do assunto. É isso que você tem que criar. Né? Se eu perco a sua aprovação, talvez eu fique ainda maior.
Se eu perder a sua aprovação, talvez eu fique ainda maior por ter ganhado a minha própria aprovação. Isso é transcender o assunto. Isso é transcender esse medo arcaico que vem lá da infância e que fica tomando conta da nossa vida hoje, com 40 anos, com 50, 60, 70 anos de idade muitas vezes. É difícil encarar isso, porque primeiro parece uma coisa ridícula quando a gente traz à tona, a gente fala a consciência muitas vezes, nem sempre ela vai parecer ridícula. Mas muitas vezes ela pode parecer ridícula. Mas mesmo assim não é fácil transcender. Então você tem que encarar aquela situação, aquela questão, aquele medo. Estou dando um exemplo besta, né? Se eu disser isso, você vai parar de gostar de mim. Isso às vezes é uma conclusão, mas isso vai remeter às vezes a um episódio do passado que dói. Isso muitas vezes vai remeter a um episódio do passado que vai trazer sofrimento para você. E aí que a gente não consegue encarar a coisa. Porque não é tão simples assim, não é só a frase. Se fosse só uma frase, né, e a gente fosse gerar a continuação e uma conclusão positiva para essa frase, para transcender esse assunto, seria maravilha. Muito bom, mas não é bem assim que acontece. Isso muitas vezes leva anos para você conseguir transcender. E com ajuda, muitas vezes. Às vezes sem ajuda a gente nem consegue. Ou vai levar muito mais tempo. Então, a pergunta que eu te trago nesse vídeo é a seguinte: quais são as verdades que você está vivendo? Ou melhor, quais verdades estão vivendo você? Quais verdades estão vivendo a sua vida no seu lugar? Pensa assim, onde há um padrão, né, onde há uma coisa que acontece sempre na sua vida, eu sempre namoro tipos de pessoas assim, que sempre me largam no final. Ou eu sempre namoro pessoas que me tratam, né, que fazem aquele relacionamento ser um relacionamento abusivo. Eu sempre me relaciono com pessoas assim, assim, assado, que bebem demais, ou que se tornam violentas. Isso é um padrão. Isso é um exemplo de um padrão. Vários outros exemplos podem estar acontecendo. Então, sempre onde há um padrão, há um complexo agindo dentro de você. Um complexo, esse medo arcaico, essa questão do passado que vem à tona. Se há um complexo agindo, há um medo arcaico prevalecendo sobre o presente. O medo do passado que prevalece sobre você, sobre quem você é hoje. E é uma questão ali de trás que muitas vezes não faz nem sentido mais. E se há uma história prevalecendo sobre o presente, estamos presos. Onde estivermos presos, há uma tarefa moral. E onde há uma tarefa moral, existe a necessidade da gente abraçar o medo e a ansiedade relacionados a isso tudo. Não é fácil abraçar o medo e a ansiedade. Mas se estamos prontos para abraçar nossos medos, cresceremos e criaremos novos padrões, uma nova história. E não vamos ficar mais só com a história do passado. Eu não posso matar certos dragões da minha vida. Senão eu me mato. Vocês entendem isso, sabe? Não dá pra gente negar certas partes de nós mesmos. Porque senão a gente está deixando de ser a gente mesmo. É preciso domar, abraçar o dragão. A gente tem que assumir o humano, nosso lado humano por inteiro. Isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é extremamente necessário. Você quer crescer, é só assim. Só assim. Quando uma situação interna não é tornada consciente, ela acontece do lado de fora. Isso é muito verdade. Né? Quando a gente tem uma questão inconsciente, algo acontecendo dentro da gente, que a gente não traz à tona, que a gente não tem consciência disso, ela acontece do lado de fora. Por exemplo,
essas coisas vão fazer escolhas por mim, né? Essas coisas de dentro vão fazer a gente agir de uma forma que vai fazer a gente entender que, de repente, o que está acontecendo com a gente é culpa de outra pessoa, é culpa de um fator externo, é culpa do destino, né? A gente vai achar que vem de fora da gente. E quem, na verdade, está provocando isso somos nós mesmos, a gente não consegue ver isso. Então, presta atenção nos padrões que se repetem na sua vida. Se alguma coisa está se repetindo sempre, 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 olha para lá. Existe um medo do passado que você vai ter que abraçar, que não é simples fazer isso, mas é preciso começar esse processo. Isso dói, isso traz sofrimento, mas o resultado final é te libertar, é a liberdade. Alguns exemplos de como a gente pode agir por causa disso tudo, né? Por causa desses padrões, por causa desses medos arcaicos do passado. Então, um primeiro exemplo. Necessidades deixadas de lado na infância geralmente obrigam que a pessoa seja atraída por pessoas que preencham essa necessidade ou que repitam o desapontamento. É o exemplo que a gente falou lá no começo do vídeo sobre relacionamentos. Então, se você tem sempre o mesmo problema em relacionamento, você busca uma nova pessoa, aquele problema acontece de novo, sei lá, relacionamento abusivo, todo mundo que você encontra gera um relacionamento abusivo, ou todo mundo que você encontra te abandona, por exemplo, ou é violento, ou é uma pessoa que bebe demais, né? É impressionante como o nosso inconsciente é capaz de identificar essas pessoas. A gente não consegue conscientemente entender isso, mas o inconsciente vai e... essa pessoa que vai fazer isso comigo, vou gostar dela, vou começar a ir atrás dela, vou ficar com ela. Por exemplo, vamos dizer que você teve um trauma de infância porque seu pai bebia muito e ficava violento e tinha algumas questões em casa por causa disso. Não seria surpreendente se você for o tipo de pessoa que vai buscar nos relacionamentos alguém que também vai beber muito, que vai se tornar violento. E muitas vezes, isso é para você ter uma noção de como o nosso inconsciente é capaz de ir a fundo, de reconhecer essas pessoas. Às vezes a pessoa que você buscou é uma pessoa exemplar, maravilhosa, mas dali a 10 anos ela vai se tornar essa pessoa. E o seu inconsciente já sabia disso quando bateu o olho na pessoa. É incrível isso, né? É interessante como isso acontece, mas acontece. São os tais padrões. Então isso é um exemplo. Isso que podemos imaginar. Os limites da família de origem e da cultura estreitam o alcance de nossa liberdade. Aí é o segundo exemplo ali lá no começo do vídeo. Ou seja, às vezes você vê oportunidades aparecendo para outras pessoas, mas não para você. E você não entende por que isso acontece. Isso acontece muitas vezes por causa de feridas ou traumas que você teve lá na sua infância, lá no passado, que fixa o crescimento. Você para de crescer. Limita a gama de escolhas que a gente consegue imaginar. Então você não consegue nem imaginar que caminho tomar por causa daquela questão. Você não consegue imaginar que escolhas você poderia ter ou onde você poderia arriscar, por exemplo, por causa daquela questão. E aí você acaba não adquirindo oportunidades que outras pessoas adquirem porque elas não tiveram essas questões limitantes. São crenças limitantes que aparecem por causa da família, que se repetem, né? Porque a mãe falava isso, a avó falava aquilo o tempo todo. Muitas vezes isso acontece em relação ao dinheiro, né? Muitas vezes em relação ao dinheiro, à carreira, você não acreditar que você poderia passar numa universidade dos sonhos por causa disso, aquilo que aconteceu antes. E muitas vezes você nem sabe por que você pensa assim, mas você pensa assim. E se você pensa assim, começa a se questionar, começa a olhar ali para a dor que pode estar acontecendo, para o medo que você tinha ali, que pode ter gerado essa questão. Um terceiro exemplo, né? Nós nos identificamos com valores e a gama de possibilidades que nos são apresentadas pelo nosso contexto cultural. Ou seja, a gente vive, por exemplo, numa sociedade extremamente materialista. Então, consumir, você ter a necessidade de ter o último iPhone,
Mesmo tendo comprado um que ainda está muito bom, sabe? Que comprou 1 ou 2 anos atrás, que está super bom e que daria para continuar usando. Mas você tem aquela necessidade de trocar. Vou fazer mesmo, vou pagar em 24 vezes, mas vamos trocar. Existe a necessidade de ter as coisas, e no final das contas, as coisas nos possuem. A gente não possui as coisas, mas elas nos possuem. A gente tem que consumir o tempo todo, e não só bens materiais, mas entretenimento, por exemplo. Eu preciso ver essa série, eu preciso ter a conta do Netflix para poder acessar isso e poder ter alguma conversa com as pessoas. Isso faz parte do contexto cultural. Isso nos leva nessa direção também. E quebrar isso não é nada fácil. Isso nos limita. Então você vai fazer escolhas às vezes estéticas, né? Eu preciso ter um corpo assim, assim, assado, então eu preciso fazer aquela dieta. E aí a questão não é saúde, é só uma questão estética, por exemplo. Eu pessoalmente não acho errado você escolher algo por causa de estética, mas que isso seja consciente, tá? Não seja uma coisa que você faz e que te domina, mas domine essa coisa. Aí tudo bem. Então, por exemplo, roupas da moda, sapato da moda, esse tipo de coisa que você precisa ter. Eles vêm dessas crenças culturais, do meio em que a gente vive. Se você não torna isso consciente, você não domina isso, mas isso domina você. Essa é uma das verdades que vive a vida por você. Então, vamos lá. Para a gente finalizar esse vídeo, as grandes questões em que você deve pensar para começar essa jornada, começar esse movimento de vencer esse medo arcaico, esse medo ali da infância que toma conta de você ainda hoje. Que coisas, que questões você deve pensar? Elas foram tiradas do livro, obviamente, né? Eu vou lê-las aqui, estão nas minhas fichinhas com notações para a gente não se perder. Então, a única maneira de você ser livre desses complexos, de você ser livre desses medos, é você encarar o desafio e se abrir para questões para as quais você nunca se abriu antes. Vou ler as questões. Quais são os seus padrões? Né? Que coisas se repetem na sua vida? Aonde você se sente preso? Qual ansiedade surge quando você contempla alternativas? Isso é bem interessante porque você olhando para aonde está essa ansiedade, onde está esse medo, quando você vê possibilidades, você consegue muitas vezes entender de onde veio essa questão. Que medos específicos podem ser extraídos da angústia muito vaga, porém paralisante? Né? Quando você encara uma situação específica, às vezes você se sente paralisado diante daquilo. Então, quais são os medos, especificamente, né? Quais são os medos que você consegue ver nessas situações? Quais desses medos se baseiam na sua experiência infantil, com seus poderes limitados e sua consciência limitada de um mundo maior? Porque quando somos crianças, a gente não tem essa consciência de adulto, né, de como o mundo é hoje. É uma consciência limitada, de que o mundo é muito... A gente não entende que o mundo é muito maior do que aquilo. A gente não entende que o mundo é muito maior que a rejeição de uma pessoa querida, às vezes. Mas que a gente consegue superar isso. Quando a gente é pequeno, a gente não entende isso. E o problema é levar isso para o resto da vida. E no fim das contas, a gente não está crescendo, sentimentalmente, emocionalmente falando. Qual desses medos realmente podem acontecer? Porque aí que tá, quando você olha para esses medos infantis, que ainda acontecem hoje, é sempre importante se perguntar quais desses medos realmente podem acontecer. Porque muitas vezes, às vezes, só de a gente tornar consciente o medo, a gente, isso é ridículo. Você pode suportar que eles aconteçam? Que alguns medos podem realmente acontecer. E a pergunta que fica é, você pode suportar que esses medos aconteçam? E o que pode acontecer se você não conseguir suportar e ficar preso? Você pode arriscar ser uma pessoa maior? Você consegue arriscar ser alguém maior do que você é hoje? Você pode suportar a dor do crescimento acima da dor de ficar com medo, pequeno e perdido? Você pode suportar ter sido um fantasma faminto, uma vítima,
um refugiado do destino? Né? Você consegue suportar que você viveu uma vida em que você passou sendo vítima, sendo um fantasma praticamente, um refugiado, né? Uma pessoa atrás daquilo o tempo todo, que nunca viveu de verdade? Você foi um fantasma, um mero fantasma, invisível. Você pode suportar isso? Você pode encarar essas perguntas todas que eu fiz? Você consegue parar agora, voltar esse pedaço do vídeo, escutar cada pergunta, anotar e passar um tempo ali, 1 hora, talvez, né, uma meia hora, por vários dias, refletindo nessas perguntas, assim, de verdade? Você pode encarar essas perguntas? Você pode viver com o fato de não encarar essas perguntas, agora que você sabe que elas existem? Aí que tá, né? O filme Matrix o primeiro Matrix tem aquela frase do Cyber, né? Cypher, não lembro. O cara que é meio que o vilão, é um dos vilões do filme, ele é o vilão infiltrado. Lá no filme, ele diz aquela frase, né, que ele quer voltar pra Matrix, então ele faz um acordo ali com a agente Smith e tal, e ele diz a seguinte frase: Ignorance is bliss. Ou seja, a ignorância é uma bênção. Mas agora você já sabe essas perguntas. Então você pode suportar o fato de viver não encarando essas perguntas, agora que você sabe que elas existem? Essas perguntas podem recuperar a sua jornada por você? Elas podem te trazer de volta ao domínio da sua vida e você fazer de fato as suas escolhas? Elas podem? Você pode? Esse vídeo não traz respostas, esse vídeo traz perguntas. E a ideia é que a gente possa começar a refletir, a partir dessa série de vídeos, nessas perguntas que são complexas, são profundas, mas são extremamente transformadoras. Elas podem trazer a liberdade que você sempre quis para a sua vida, em qualquer área da sua vida. Mudar a forma de pensar e, por causa disso, mudar o como a gente age, é o único jeito da gente mudar o resultado das coisas que a gente faz. Não dá para viver fazendo as mesmas coisas e no final querer resultados diferentes. Querer mais dinheiro aqui, ganhar mais dinheiro num trabalho melhor, ou fazer melhor algumas coisas, ou conseguir de fato seguir uma dieta específica para emagrecer, ou enfim, melhorar, ter um relacionamento melhor com as pessoas, ou encontrar a pessoa amada. Enfim, seja lá o que for a sua dor, seja lá qual seja, posso falar isso, você está certo, seja lá qual for a sua dor, o único jeito de superá-la, o único jeito de você vencer esse desafio na sua vida é você encarando essas questões. Então a ideia dessa série de vídeos é que a gente vai passar as próximas. Hoje é o primeiro, né? Então faltam mais 9 semanas, mais 9 domingos, às 19 horas, aqui sempre, encarando questões um pouquinho mais complexas cada vez. Essa é só a primeira, esse é só o primeiro vídeo. Comenta aqui se esse vídeo foi útil para você, se essas questões ajudaram a explodir a sua cabeça um pouco, e se você pretende de fato seguir esse caminho de autoconhecimento, de crescimento, para que você consiga ser aquela pessoa que você sempre quis ser. Eu espero ter ajudado um pouco compartilhando o conteúdo desse livro e da minha experiência com relação a esse assunto também. Muito obrigado e até mais.